Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, um vídeo que será dedicado a um tema há muito pedido pelos amigos, um tema especial e que eu estou inserindo em uma série de vídeos que tratam do fenômeno religioso. Este é o terceiro vídeo desta série que deve ser grande, não é? O vídeo de hoje vai tratar do início do islamismo, mas sobretudo dedicada à pessoa do profeta do Islã, Maomé. Então aqui o vídeo vai tratar do período de seu nascimento, no ano 570, até a sua morte no ano 632. Eu vou tratar do contexto histórico no qual o islamismo surge, em que Maomé está inserido. Vou considerar aqui, de um modo quanto mais sintético for possível, a jornada da vida de Maomé e, sobretudo, destacar a relação de Maomé com outras crenças, sobretudo com o cristianismo e com o judaísmo. E esse aspecto é muito importante para caracterizar aqui o quanto existe de injustiça quando as pessoas observam os eventos relacionados ao aspecto contemporâneo, em que existem excessos, existem abusos, existem crimes realizados por pessoas que são muçulmanos e conectam isso com a personalidade do profeta Maomé. O objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação do ser humano real, concreto, que existiu, Maomé, e caracterizar aqui como o personagem real é muito diferente da imagem que muitas pessoas têm, sobretudo graças a uma distorção feita por motivação religiosa. Tanto daqueles que abusam e cometem crimes por parte do islamismo, quanto aqueles que querem desenvolver uma islamofobia. Então, este é o objetivo desse vídeo. Vou tentar aqui tratar de um modo direto os eventos da vida de Maomé. Mas antes eu vou tratar do contexto histórico. Então, Maomé nasceu no ano 570. Estamos aqui então no século VI, indo para o século VII. Né? Já tínhamos aqui alguns concílios da igreja, não é? que foram realizados. A Arábia, não é? Que é a região onde Maomé nasceu, ela estava entre duas grandes potências, entre dois grandes impérios. O Império Romano Bizantino, né? O Império Romano Cristão, e o Império Persa, Mazdeísta ou Zoroastrista, se você preferir. Essas eram as duas grandes potências que circundavam a Arábia. Nós tínhamos ali próximo da Arábia também a região Síria, Palestina, que era majoritariamente, naquele período, de cristãos não ortodoxos, os cristãos nestorianos, de cristãos que não estavam anelados, vinculados à igreja imperial, à igreja ortodoxa, à igreja dos concílios. Né? E é basicamente com esses cristãos que Maomé e os indivíduos árabes têm mais contato. São os cristãos de temperamento espiritual mais nestoriano. Okay? Vamos voltar a isso. O que acontece? Nós tínhamos então esses dois grandes impérios, né? O Império Persa e o Império Cristão, digamos assim, romano, cristão, que eram sociedades multifacetadas, né? com grandes cidades, né, com grande aspecto urbano e também com desenvolvimento agrário, rural, evidentemente. E nós tínhamos esse aspecto cosmopolita e ornado, ligado por um estabelecimento religioso sólido, por um patrimônio escritural, pela emolduração de profetas. Então existia esse elemento, né? Contido em Bizâncio e contido na Pérsia. E isso causava para os árabes um senso de desconforto muito grande. Uma sensação de depreciação. Os árabes sentiam a falta de ter
este maior desenvolvimento civilizacional, ou seja, uma maior expansão de suas cidades, né? Você tinha Meca, sobretudo, como uma cidade florescente, rica pelo comércio, um ambiente mais urbano, e tinha essa questão, mas cercada de muitas tribos, né? O que caracterizava mesmo os árabes era o sentido tribal, não é? Dos beduínos, né? Dos oásis, e você tinha essa característica, o sistema tribal, e a falta de um elemento unificador cultural, uma grande religião, uma escritura sagrada e um profeta. Existia então entre os árabes a sensação de que faltava a eles, sobretudo, a existência de um profeta árabe, de uma escritura árabe. Só que isso não se forja assim, né? Mas isso se espera, há uma expectativa. Quando Maomé então nasce, existe entre os árabes esse desejo, essa motivação, essa intuição de que os árabes precisavam ter um profeta. Mas o que acontecia na prática é que a religiosidade dos árabes era politeísta. Então, existiam deuses, semideuses, protetores tribais, que eram basicamente deuses da natureza, deuses dos elementos, não é? Mas entre os árabes existia a crença de que acima de todos esses deuses existia um Deus supremo, não é? Esse Deus supremo, Alá. Allah. Allah era o Deus supremo, que não era cultuado a partir de nenhum profeta e de nenhuma escritura, porque isso eles não tinham, mas tinha essa sensação. E existia uma crença, uma devoção muito difundida das três filhas de Alá, não é? A poderosa, a soberana, não é? A deusa do destino. Eram crenças. Então existiam três templos dedicados a essas deusas em regiões da Arábia, que não tinha escultura, não tinha clero, eram pedras que existiam lá e que as pessoas naquela presença se sentiam ali próximos dessas deusas que interferiam na vida. E que eram filhas do Deus Supremo, Allah, que tinha o seu principal templo em Meca. A Kaaba, o templo da Pedra Negra. Pedra Negra era um meteorito, né, que foi colocado neste templo e que era então considerado ali, era dedicado na verdade a uma divindade menor chamada Hubal, mas todos acreditavam que ali era o templo de Allah, de Allah. Então Meca tinha um lugar, um centro religioso, não é? E naquela localidade ali, na região que circundava a Caaba, existiam rituais. Era um lugar sagrado onde não podia existir violência. As pessoas circundavam a Caaba 7 vezes. Existia uma peregrinação anual chamada Hajj, não é? E existia o mês sagrado do Ramadã, onde as pessoas se dedicavam a uma meditação em algo além. Hajj, Ramadã, Kaaba, Meca. Você pode ouvir isso e falar assim: isso não é um pouco anacrônico? Isso não é criação do Islã? Não, isso são elementos árabes pré-islâmicos que são incorporados ao islamismo posteriormente. Então aqui é um contexto. Existia um povo que não tinha uma religião maior, que não tinha uma escritura e um profeta, mas tinha, evidentemente, como todos os povos do mundo, espiritualidade e essas relações com o sagrado. Muito bem. É nesse contexto que Maomé surge. Maomé nasceu dentro de um clã importante da cidade de Meca, o clã dos Quraishitas, e relativamente abastado, influente. Só que ele fica órfão muito cedo. Com 6 anos de idade, ele se torna um órfão de pai e mãe e ele passa a viver assim como um agregado da família, né, da casa do avô e depois da casa do seu tio paterno, que passa a ser o seu grande benfeitor e protetor durante muito tempo. E ele é um jovem querido pelas pessoas, considerado calmo, sereno, justo, não é? E ele começa a trabalhar, né, na empresa do seu tio como comerciante, trabalhar com as caravanas. E é nesse contato com as caravanas, com outras caravanas, com o comércio, que ele entra em primeiro contato com cristãos, né?
Então existe, né, essa consideração, né, de que Maomé conhece na sua juventude monges, pelo menos dois indivíduos, um deles monge, que eram nestorianos e falam a respeito da necessidade dos árabes terem o seu próprio profeta, de que existem outros profetas, e ele tem rudimentos da cultura monoteísta. Sabe assim lá de Jesus, de Moisés, de Abraão, de Moisés. Mas sabe assim, de orelhada, não tem muito conhecimento. Existiam alguns judeus na Arábia, existiam algumas tribos de judeus na Arábia. Então existia um conhecimento assim vago do que era aquilo. E essa semente vai crescendo no coração de Maomé a respeito do monoteísmo. O que acontece? Você tinha essa cultura árabe sem uma religião predominante, você tinha uma grande cidade de Meca, um grande centro comercial e até mesmo cultural religioso, mas você tinha mesmo a cultura das tribos. Era o tribalismo que predominava. Então a cultura árabe era a cultura tribal. Os valores árabes eram os valores tribais. Então você tinha bons valores, né, como a hospitalidade, né? As pessoas deveriam receber quem viesse para a sua tribo de modo bondoso. Existia o valor da responsabilidade dos líderes tribais com as pessoas todas, sobretudo com as pessoas que estivessem em necessidade. Esses eram os elementos positivos. Mas existiam muitos elementos terrivelmente negativos. O principal deles que me vem à mente assim é a facilidade de se matar crianças, né? Porque existia muita fome, existia muita escassez, né? Entre os beduínos, entre as tribos, né? No deserto. E as crianças, sobretudo as mulheres, as meninas, eram descartadas como se fossem crias que não poderiam ser mantidas. E isso era da cultura. Era também da cultura o olho por olho, dente por dente. Matou meu filho, mata o seu filho. Não é? Existia uma cultura, né, chamada raid, que era uma licença para roubos. Uma tribo que estava em dificuldades percebia que uma outra tribo estava com uma boa colheita, estava com, né, um bom mantimento, eles poderiam organizar um tipo de roubo sem vítimas, uma engenhosidade, era quase um esporte. E se conseguissem roubar, estava tudo certo. Mas tinha que esperar também uma retribuição. E se houvessem perdas, aí era o olho por olho, dente por dente que tinha que funcionar. Existia então essa lógica, não é? Essa cultura tribal, que evidentemente tornava a vida muito perigosa. E não tinha entre eles nenhuma crença em transcendência, em nada por vir. Eles acreditavam em anjos, demônios, os jinns, né, os espíritos, acreditavam nessas deidades da natureza, acreditavam existir um Deus supremo, mas nada sabiam a respeito deles, nada especulavam a respeito deles e acreditavam que o compromisso nesse mundo era o compromisso tribal. Essa era a cultura. Não é? Muito bem. Mas Maomé era um jovem que meditava muito a respeito da vida espiritual, se era assim mesmo, tinha esses contatos, tinha essas reminiscências, porque era um comerciante. Foi aí que ele conheceu a sua esposa, Khadija, que era uma mulher de 40 anos, ele tinha 25, ou seja, muito mais velha que ele e muito velha para aquele mundo, né? Onde 40 anos uma pessoa já está próxima da morte. E eles se envolveram, se casaram. Khadija viu nele um rapaz sensível e ele viu nela um esteio. Então é muito característico de que Khadija é muito importante para Maomé. Ela é aquela que o acolhe, ela é aquela que, quando ele está passando por agruras, por inquietações, por inseguranças, sobretudo quando começa o período da revelação muçulmana, ela é o seu esteio. Ela foi realmente o seu grande amor. E enquanto Maomé esteve com Khadija, ele não teve nenhuma outra esposa. Com ela teve uma filha, chamada Fátima. Muito bem. Khadija era uma comerciante, uma viúva, e Maomé é casado com ela. E quando era do mês do Ramadã, Maomé, assim como outras pessoas, se retiravam para lugares mais recônditos para poder meditar. Nisso também recebia peregrinos, dava a eles esmolas, conversava. Não é? Existiu um evento no ano de 605, ou seja, 5 anos antes da dita revelação, que o templo da Acaba estava sendo reconstruído
E a última pedra, havia dúvidas de qual seria o chefe do clã que iria colocar a pedra, e estavam começando a brigar por causa disso. E aí decidiram que o primeiro a passar pela rua seria chamado para decidir, escolher ali aleatoriamente qual seria o chefe do clã. E Maomé foi então esse homem que passou e eles o chamaram, mesmo sendo um clã dos Quraishitas, ele deveria sortear. Ele preferiu uma outra solução. Ele colocou a pedra final num pano, pediu para que cada chefe de clã segurasse nas pontas do pano e todos eles juntos levaram a pedra para ser colocada e assim todos ficaram contemplados nesta honra, né? E aí Maomé foi identificado como um indivíduo sábio. Essa história ela pode ser uma lenda? Pode. Mas ela intui aqui qual era a percepção que o Islã desenvolve a respeito de Maomé. Um sereno, um sábio. Muito bem. Acontece que em 610 ele está nesse período de retiro de meditação no Monte Hira e recebe então uma presença, percebe uma presença, uma força que o envolve, que o toma, que o abraça, que o esmaga e diz para ele, recita. E ele nada sabe do que se trata e ele é esmagado. E desse esmagamento surgem as primeiras palavras da revelação corânica, da revelação do Corão. Corão significa recitação. Há muitas pessoas que consideram esse tipo de interação, de integração entre o divino e o homem diferente das outras revelações. Aqui existe mais uma possessão, dizem alguns. Enfim, mas aqui existe uma tecnicidade que eu não sei se é razoável, não é? O fato que foi assim. O Maomé se viu tomado por uma força e esta força indicou que era um anjo de Deus. Muitas pessoas especulam que o nome Gabriel surgiu depois, quando a cultura de Maomé a respeito das tradições judaico-cristãs foi crescendo. Nós podemos admitir isso, evidentemente, do ponto de vista mais racional. Também, se pudermos admitir que as palavras do Senhor Jesus, que contêm passagens das antigas profecias do Antigo Testamento, foram inseridas posteriormente, muito provavelmente. Não é? Tudo depende da nossa, como nós estamos lendo a coisa. Muito bem. Maomé se casou, né, em 595 e teve a primeira revelação em 610. E há um intervalo entre a primeira revelação e as revelações posteriores. Ele passa um período de 3 anos sem ter novas revelações e nisso começa a temer que ele seja um tipo de possuído. Ele mesmo tem esses temores. E é Khadija que o consola, é Khadija que o orienta a ter calma, a esperar. Porque existia naquela região esses indivíduos que eram como oráculos, que eram vez por outra possuídos por djinns e falavam coisas, e eram mais ou menos respeitados porque barganhavam essas informações através de dinheiro, pelo dinheiro, né? E Maomé não queria ser isso. Mas depois ele começou a receber progressivamente e começou a pregar em Meca apenas para os seus conhecidos. E depois, 3 anos depois da primeira revelação, ele começa a pregar abertamente em Meca. E o que acontece? Há, no primeiro momento, uma certa simpatia por aquilo. As pessoas falam, opa, é o profeta, hein? Quem sabe seja o profeta árabe que nós estamos esperando. Só que, no desenvolvimento das manifestações de pregação do Maomé, ele começa a falar a respeito da inadequação do politeísmo. E aí isso começa a ter um desconforto muito grande. Só que Maomé assim, apaniguado de uma família importante, dos Quraishitas, o seu tio é muito respeitado, ele também era uma pessoa que as pessoas tinham simpatia, então existia uma certa tolerância para aquilo até a página 3, né? Então começou a existir uma certa resistência. Só que o discurso de Maomé não era apenas um discurso sobre o monoteísmo, era um discurso também sobre a justiça social, sobre a necessidade de leis mais brandas, sobre o fim do infanticídio, sobre o maior respeito às mulheres, sobre a necessidade de uma menor distância entre a vida dos ricos e a vida dos pobres, sobretudo no ambiente urbano de Meca. Isso tinha um peso muito maior em Meca do que teria nas tribos, porque as tribos viviam mais ou menos a mesma pobreza, não é? Nas cidades existiam as grandes diferenças. Então começou a acontecer o quê? Uma aceitação do discurso de Maomé por parte de pessoas pobres, sobretudo de escravos, de servos baixos e das mulheres. Veja que engraçado, né?
E aí o que acontece? Há uma indicação para Maomé de que as coisas vão começar a ficar difíceis para ele se ele continuar por esse caminho. E aí o que acontece? Ele começa a procurar regiões próximos de Meca que aceitem a sua pregação e que acolham os seus companheiros, que eram poucos. Ele percebia que em Meca não tinha muita vazão para ele alcançar muitas pessoas, apenas aqueles despossuídos. E é com eles que ele procura a região da Abissínia, em que ele vai conhecer ali uma comunidade cristã, sobretudo. E ele lá é acolhido. E aí é interessante considerar isso, né? Que Maomé ele entra em contato ainda mais com cristãos. Cristãos majoritariamente nestorianos, sem dúvida nenhuma, não eram os cristãos bizantinos. Eram os cristãos nestorianos. Então, a aceitação de Maomé, da percepção daquele monoteísmo de judeus e cristãos, é muito velado por essa perspectiva, por essa ideia. Ele tem um conhecimento muito opaco do judaísmo e do cristianismo. Mas ele conhece esses cristãos na Abissínia e, sobretudo, na cidade de Najirã. E com esses desenvolve um senso de fraternidade, entendendo que aquela revelação monoteísta dos árabes era a mesma revelação dos cristãos e dos judeus. Isso era muito claro para Maomé. Era muito certo para ele. E ele lá desenvolve sua pregação com mais liberalidade. Uma das revelações, então assim, ele não está proibido de ir para Meca. Ele só está mais assentado na Abissínia, em Najirã. E aí o que acontece? Ele de tempos em tempos vai a Meca, vai até a Caaba e faz de tempos em tempos suas revelações, se manifestam. E em uma delas, e aí é um elemento muito controverso da história do islamismo, né? Isso acontece entre o ano 615, que Maomé teria proferido uma manifestação da revelação que atenuaria a problemática do politeísmo, dizendo que aquelas 3 filhas de Alá eram antigos mensageiros de Deus, que eram como se fossem prefigurações da mensagem. E essa pregação amansa o coração dos mecanos, dos coroastitas, e todos passam a ser simpáticos. Aqui ele fala, opa, se é assim, beleza. Ah, tá bom, tem Alá, mas tem outras divindades menores, então não tem problema, a gente pode, né, acertar tudo aqui. Só que Maomé regressa para casa, para o seu retiro, e ele tem uma repreensão do arcanjo Gabriel, que diz a ele que aquela revelação que ele deu não era uma revelação advinda de Deus, mas advinda de um demônio, de um djinn. E aí o que acontece? Maomé refaz, diz que não era assim e profere uma nova revelação. O que acontece? Esse episódio é chamado os Versos Satânicos. Vocês todos devem ter isso de memória, né? O livro do Salman Rushdie, né? Causou tanta polêmica entre 89 e 90, né? Causando aquela fátua, aquele decreto do Ayatollah Khomeini, né? Para que ele fosse morto por causa disso, que era um livro baseado nesta história, né? É bom dizer, né, que num congresso muçulmano em 1990, né, 44 dos 45 países da Liga Muçulmana recriminaram o Estado iraniano, dizendo que aquela decisão não era islâmica, que você não poderia proferir uma sentença de morte para alguém que fez um livro ofensivo, sobretudo se aquela pessoa não era nem muçulmana. É importante dizer isso. A grande maioria do mundo muçulmano rechaçou essa solução, embora todo mundo muçulmano tenha, né, não gostado do livro de Salman Rushdie. Porque essa história é considerada uma história não ortodoxa. Embora existam historiadores muçulmanos dos primeiros dias que falaram a respeito disso. Então esse é um assunto controverso. Mas o ponto é que Maomé mantém a sua posição monoteísta e ele então tem um problema sério com as pessoas de Meca, que aí não querem mais que ele permaneça lá. O que acontece antes? Em 619, morre a esposa de Maomé, Khadija. Isso é para ele um golpe muito profundo. E morre, sobretudo, seu tio,
que era o seu protetor e era aquele que mantinha as pessoas com paciência para o discurso monoteísta de Maomé em Meca. Quando seu tio morre, as pessoas falam: olha, agora sua proteção já está meio vazada. É melhor você vazar daqui. E é aí que Maomé, já com um número maior de pessoas, sobretudo escravos, sobretudo mulheres, entre eles alguns cristãos, parte para a cidade de Medina. E essa emigração de Maomé e dos seus companheiros, a chamada Hégira, que significa imigração, que acontece em 622, é considerado o início da era islâmica. Então Maomé vai para Medina e lá tenta constituir o quê? Uma comunidade. Em Medina já existem quem? Existem pagãos e existem judeus. E existem alguns cristãos. Mas existe já uma comunidade de judeus proeminentes, que recebe Maomé primeiramente com um bom grado. Porque a sinagoga ali naquele ambiente costumava ter pessoas que não eram judeus, eram amigos da sinagoga. E Maomé parecia ser um desses. Só que eles começam a perceber a proeminência de Maomé e percebem que Maomé tem um conhecimento muito rudimentar da cultura judaica e cristã. Confundindo, achando que os profetas são contemporâneos, como Moisés viveu no mesmo tempo de Jesus, de Adão, riem dele, fazem chacota dele e desacreditam Maomé como um profeta. Né? E nisso começam a ter tratativas com os indivíduos de Meca, com os coraxitas, que não gostam da pregação de Maomé. E aí começa a existir um elo meio negativo entre a comunidade dos judeus de Medina e os mecanos. Muito bem. Mas Maomé tenta conciliar aquilo, tenta acordo com os judeus e tenta acordo com os cristãos ali e sobretudo com a população de Medina e cria um elemento extraordinário que é a Constituição de Medina, que é estabelecida como uma primeira constituição de uma comunidade, de uma Ummah árabe muçulmana islâmica, que determina coisas como liberdade de crença, defesa das mulheres, proibição do infanticídio, não é? E limites para a ação do olho por olho, dente por dente, ainda que não tivesse reprimido isso. É sobretudo respeito às mulheres, estabelecimento do casamento com alguns limites e com direitos para as mulheres, proibição de se matar crianças e liberdade de crença. É nesse período, então, que Maomé reforça os vínculos com os cristãos de Najirã e estabelece com eles uma documentação de acordo entre a comunidade muçulmana de Medina e os cristãos, garantindo que, sob proteção de Maomé, os cristãos nunca seriam destituídos dos seus lugares de culto, dos seus cargos e títulos. Quem era bispo, quem era presbítero, quem tinha suas igrejas eram suas igrejas, e eles nunca poderiam ser despossuídos. Então, esse é o contato real, concreto. Só que o que acontece? Aquela comunidade começa a crescer. E a cidade de Medina começa a ficar uma cidade mais proeminente. E começa a se tornar, de fato, um corpo à parte do mundo árabe. Então começa a existir uma preocupação de Meca que convence, porque Maomé está nisso em acordo com as tribos. E nisso ele estabelece casamentos entre ele e mulheres dessas tribos, que são casamentos que são acordos comerciais. Maomé teve 12 esposas. Entre Khadija e a última, teve 12 esposas. Teve 7 filhos, 3 meninos e 4 meninas. Há controvérsias em relação a isso. Muitos consideram que esses filhos não eram exatamente filhos de Maomé, eram agregados e tudo mais. Os xiitas consideram que Maomé teve apenas 4 filhas. Mas, enfim, o ponto é que Maomé tinha esses acordos tribais. Só que Meca também tinha acordo com as tribos. E aí aconteceu, entre os anos 624 e 628, agressões a Meca. Agressões a Meca não. Agressões a Medina por parte de Meca e por parte das tribos. Então houve um grande cerco a Medina. Em 624 existe uma batalha muito importante para o Islã chamada a Batalha de Badr, na qual um exército muçulmano muito inferiorizado
vence um grande exército árabe unificado. E aí o que acontece? Isso ressalta nos muçulmanos a ideia de que Deus ajuda o Islã. Que mesmo quando você é inferiorizado, você luta e você pode vencer, não é? Com a ajuda de Deus. Só que logo depois existe uma outra batalha, a batalha de Uhud, na qual os muçulmanos perdem feio. E nessa batalha Maomé é ferido e é dado como morto. A qual, para o Islã, é considerado como um aviso à soberba, quando você se acha muito, não é? Então o que acontece? Em 624 existe a Batalha de Badr, que os muçulmanos vencem uma, uma, uma resistência muito maior. Só que vai acontecer alguns anos depois um evento que é muito importante para se entender por qual razão o Islã ganhou a alcunha de a religião da paz. E eu vou tratar disso aqui numa segunda parte desse vídeo, porque ele vai ficar muito comprido e não vai caber. Continuamos depois.